Ok, meus amigos, estamos de volta aqui pela TV Horizonte com o nosso Jogada de Classe. Falávamos do Cruzeiro no bloco passado, vamos concluir as notícias do Cruzeiro, chamando inclusive, eu vou chamar antes, vou falar um pouquinho do Fortaleza, porque o Fortaleza está levando esse jogo com muita seriedade. E muita gente pergunta, Toninho e Vinícius, e a vocês aí também que podem nos responder. É o seguinte, corre um risco maior porque o Rogério Ceni conhece o time do Cruzeiro? Não vejo dessa maneira. Eu acho que não deu tempo de você dizer que o Rogério Ceni conhece o time do Cruzeiro. Foi muito pouco tempo que ele ficou aqui. Porque você conhecer um time, conhecer a produção de cada jogador, isso leva tempo, não é com o mês que você vai conhecer. Né? E ele ainda teve alguns problemas, etc. e tal. Muitos jogadores não jogaram aquilo que sabem jogar sob o comando do Rogério Ceni. Você acha que o Rogério Ceni conhece o time do Cruzeiro a ponto de usufruir disso? Eu não acho que isso vai ser determinante, não. Obviamente, ele conhece mais o Cruzeiro do que o técnico do Fortaleza conhece sobre o Cruzeiro, né? Aliás, o técnico do Cruzeiro, o Abel, hoje conhece do Fortaleza. Mas eu acho que uma coisa é certa, viu, Orlando? O Rogério Ceni está engasgado. Ele pode até não externar isso, ele não vai dizer isso. Mas ele não saiu tão bem daqui, né? Ele teve as falhas dele também, mas o grupo não assimilou muito bem as ideias dele. Então ele vai fazer de tudo para tentar vencer o Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro é concorrente direto do Fortaleza na briga contra o rebaixamento. Então, para se salvar, ele vai ter que tentar empurrar o Cruzeiro. Então ele vai vir mordido. Você acha, Toninho? Eu acho que hoje todo mundo já sabe com quem vai jogar. Já conhece, né? Antigamente não, você jogava com um time desconhecido. O Rogério sabe a qualidade dos jogadores do Cruzeiro, onde é um ponto fraco ou forte, como também o Cruzeiro está acompanhando o Fortaleza, alguém, um observador técnico. Então hoje ninguém entra sem conhecer o outro. Isso aí eu acho até interessante porque dá uma força maior ao treinador. Mas não vejo que em termos de vingança, o Cruzeiro tem mais opções de banco, mais opções do que o próprio Fortaleza. Né? E se o Cruzeiro ele vai ter um confronto direto com Fortaleza, menos o Ceará, CSA, Fluminense e Botafogo. Essas 4 equipes é que o Cruzeiro vai ter um confronto direto. Vai ter mais que o Ceará, porque o Ceará já jogou, teve empate. Mas esse é jogo de decisão. Fortaleza, CSA, Fluminense já passou, né? E o Botafogo. Ô, Toninho, e o seu canal de YouTube? Pois eu tenho visto e acompanhado. Tem de inscrever. Se inscreveu lá? Claro, é. Você também, meu amigo? Claro, com certeza. O outro já fez aí. Então é isso, eu estou precisando de... Mas qual que é o título? Toninho Almeida. Eu faço, por exemplo, um vídeo, eu pus o VAR é para ajudar. Aí eu explico por que eu tenho essa concepção. Falar nisso, o VAR ontem estava... Sim, mas é só para ajudar, não é para interpretar. Ontem não foi usado, né? Ou seja, foi bem, né? Foi bem, porque eles usam o VAR para interpretação e está errado. Pelo meu ponto de vista. Aí eu falo sobre o esquema 3-5-2, falo sobre o Vila Nova de Goiânia, meu time também, o Sport Clube Recife, o Cruzeiro, o Atlético, quando eu fui técnico lá. Eu falo de todas. Legal, cara. Legal. Procuro ser imparcial, né? Você já entrou lá no canal também? Já se inscreveu lá? Claro, estou junto com você, Toninho Almeida. Você é nosso ídolo, Toninho Almeida. Obrigado. Bom, vamos ver então o que disse o jogador Oswaldo, um bom jogador do Fortaleza, a respeito dessa preparação que o Fortaleza está fazendo para enfrentar o Cruzeiro. Roda aí. Cara, no Brasileiro todo jogo é um jogo importante, é uma decisão, né? Mas acho que esse jogo a gente pode, né, se afastar ainda mais da zona de perigo e pegando um time que está, né, atrás da gente. Sabemos que vai ser muito difícil, né, encarar o Cruzeiro lá e vencer, mas temos condições de chegar lá e fazer um bom jogo, fazer um jogo que o Rogério, né, sempre pede pra gente, taticamente, e usando a nossa estratégia, que é a saída para o jogo com velocidade, né, usando jogadores que temos ali de lado, mais os dois por dentro. Então a gente tem tudo para surpreender o Cruzeiro. E realmente esse é um dos jogos mais importantes, porque é um confronto direto. Se o Cruzeiro vencer, ele encosta na gente e a gente quer cada vez mais se afastar daquela zona de perigo, para aí sim começar a pensar em coisas melhores aí no campeonato. Tem que tomar cuidado com esse jogador, porque esse Oswaldo é bom de bola. Teve até uma época que ele estava para vir para o Cruzeiro. Isso que eu perguntei para o Vinícius. Teve para vir, mas não chegou a concretizar. Não, exatamente. Ele teve no São Paulo muito bem. Bom jogador. Tem velocidade. Meus amigos, proteção veicular. É importante falar disso. Proteção veicular aqui em Minas Gerais é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa. Furto, roubo, colisões e fenômenos da natureza. Assistência 24 horas.
corra e reserve. Haverá muito mais para você na Porto Brasil. O endereço? Rua Marte 54, bairro Jardim Riacho, em Contagem. Ligue agora para lá, 3398-9000, 3398-9000, Porto Brasil, mais que uma proteção, tá bom? Então, não se esqueça disso, porque é muito importante. Bom, eu vou chamar agora o Joel, jogador, você falou em banco. Joel é um jogador que está voltando agora, entrou alguns minutos, né, no último jogo. Mas não deu para a gente ter uma noção do que como é que ele está preparado, né? Você acha que é um bom banco, né? Eu acho ele tem duas opções que eu admiro, que eu gosto. Ezequiel, que eu acompanho a Série B, eu vi ele jogando no esporte. É um jogador velocista, técnico, habilidoso, ambidestro. É um serelepezinho, rápido. E é do Botafogo. Está emprestado por um jogador que pode mudar a história no jogo, ele, Ezequiel. Quando o Ariel entrou no lugar do David, eu pensei que fosse entrar Ezequiel, que ia dar uma volúpia, né, maior. Então, eu acredito nesses dois jogadores, é um reforço bom. Ok, Muito bom. Vamos ver então o que disse o próprio Joel sobre a sua situação. É outro treinador, são outras questões táticas. Então, mesmo independente se o Rogério Ceni tivesse passado aqui ou não, quando nós vamos para um jogo, assim como os adversários estudam o Cruzeiro também estudam os adversários. Então, isso vai depender da nossa vontade, da nossa disposição no dia do jogo, dar o nosso melhor que a gente vai chegar mais perto da vitória. Claro, isso é óbvio, que a nossa ideia é poder crescer, né, independente do resultado dos adversários, nós temos que fazer a nossa parte, que é vencendo. Vencendo, consequentemente, a gente vai subir na tabela. Muito bem, deixa eu abraçar aqui o Ulisses Rocha, o Jorge Antônio Costa, o Rafael Leite, a Carla Amorim, que estão nos acompanhando, espalhados aí por essa Minas Gerais afora. Muito bem, agora é o seguinte... Está tendo um problema, a torcida do Cruzeiro não está satisfeita, a torcida do Cruzeiro não está feliz com a questão do valor dos ingressos. Nós já estamos na quinta-feira, a procura não tem sido boa. Houve até um problema lá na parte de informática do Cruzeiro, etc. Você está por dentro disso, Vinícius? Não sei como é que se deu essa situação, né? Sobre o preço dos ingressos, sim, né? Que o Cruzeiro havia feito aquele setor popular e agora para esse jogo, como o time vem de 2 vitórias, já subiu um pouquinho. Não que esteja salgado demais, tem alguns preços acessíveis, mas em comparação ao que era, tem ingresso de R$30, tem de 50, mas acho, por exemplo, R$30 é um preço acessível para um jogo de futebol hoje. Eu acho que o torcedor talvez não vá gostar do que eu vou dizer, mas na verdade é o seguinte, meus amigos, vamos pensar bem. Você quer um time de alto nível. Infelizmente ou felizmente, não quero entrar nessa seara, jogador de futebol hoje, qualquer perebinha lá, está ganhando 100 mil, 50 mil, 200 mil. Jogador de classe, de bom jogador, está ganhando 400, 500, 800, 1 milhão. Tem jogador no Cruzeiro que ganha R$1 milhão por mês. Todo mundo sabe quem é, né? Então, o que acontece? Para se manter um time, um elenco como este, isso custa caro. Caríssimo. Isso custa caro. Então, o ingresso tem que ser caro. O problema, Não tem jeito de você manter um elenco, um time, pagando R$10 por ingresso. O problema é que quando o Cruzeiro estava afundado... Essa situação é outra, concordo. Aí recorre ao torcedor. Exato. Aí coloca ingresso a R$5, porque aí vamos lotar o Mineirão, porque o torcedor vai empurrar. Então, assim, se o bicho pega, chama o torcedor. Se a situação melhora um pouquinho, já aumenta um pouco o preço do ingresso. Eu acho que o torcedor rói demais o osso. Na hora de pegar o filé, Entendi. Aí ele tem que pagar a conta. Então, o momento do Cruzeiro ainda é ruim. Eu acho que o Cruzeiro ainda tem que contar muito com a torcida. Era jogo para... A torcida do Cruzeiro chegou a fazer uma campanha nas redes sociais, 50 mil na Toca 3, né? Não vai chegar a 50 mil. Mas seria um jogo para entre 40 e 50 mil. Adversário aliás, importante. a torcida, a bem da verdade, Vinícius, Toninho, meus amigos que nos acompanham aqui pela TV Horizonte, a torcida do Cruzeiro tem feito a parte dela. Isso é inegável. Ninguém pode reclamar lá no Cruzeiro, né? Agora, a torcida pode reclamar da diretoria porque está pisando a bola, não está legal. Né? Tem algum problema aí acontecendo, é preciso que repense e, olha, já está aí chegando ao final, né, praticamente. Faltam quantas rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro? 11 rodadas. 11 rodadas. Isso. 11 rodadas por aí, né? Por aí. Então, meu amigo, vamos ajudar a torcida, que tanto ajudou. Agora, repito, para se manter, quem quer um elenco caro, quem quer um elenco vencedor, com jogadores que ganham 400, 500, 600, 700, 800, R$1 milhão, tem que pagar um valor maior, que não o clube não aguenta, mesmo tendo bons patrocínios. Não é verdade? Essa é a verdade. Então vamos aguardar o que vai acontecer nesses 2 dias ainda, porque o jogo é sábado à noite,
9 horas da noite? Isso. 9 da noite. Ô, horário, hein? Horário pornográfico, como diz o Emanuel Carneiro. Isso é ingrato. É horário pornográfico. 7 horas da noite, 9 horas da noite, Na sexta-feira. nossa época, na época que você cobria também, a gente jogava 7 da Eu noite. nem vou poder ir, porque eu vou ter um show marcado aqui na 7 da Savassi. Né? A banda Sabana. Ritmos da Noite vai tocar, eu estou lá com a minha bateria, não vou poder assistir o jogo. Depois eu mando gravar e assisto em casa direitinho. Não vou poder ir, infelizmente, dar uma força lá para o Cruzeiro. Mas vai ser um grande jogo, porque o Fortaleza merece respeito. Nós vamos para mais um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com vocês para o último bloco do Jogada de Classe aqui pela sua TV Horizonte. Fica aí, ligadão.